zona de classificação e com isso o Juventude venceu, isso no Alfredo Jaconi pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. Vamos ao gol aqui na tela do Bom Dia Fox, porque o Fael cabeceia e a bola bate no peito do Júnior. Isso aí deu o que falar. O árbitro, a gente percebe que ele marca a penalidade com toda a firmeza, certo do que estava fazendo. Os torcedores do Internacional, lógico, eles não gostaram. O jogo ficou parado, aquele tumulto. A gente acompanha melhor no lance. O atleta do Internacional levanta bem o braço para, tirar a mão da bola, a bola na mão, mas não teve jeito. O Juventude balançou a rede, foi pênalti. E isso deu muito o que falar. O Internacional 1, o Juventude 1, o Internacional 0. Agora, a gente para rapidinho, vamos dar uma pausa no Internacional, daqui a pouquinho a gente volta com o Paulo Lima comentando. Chamado a atenção para o jogo do Campeonato Gaúcho, Internacional versus Juventude, vamos retomar o tema, Campeonato Gaúcho conosco, aí o lance da discórdia, a bola na área, o Fael cabeceia, a bola bate ali no peito do Paulão, que pula com o braço aberto, mas a bola não pega no árbitro e acaba sendo marcada a penalidade. Muita confusão, celeuma e tudo mais. O Tadeu bateu, fez aos 52 do segundo tempo, 1-0 para o time de Caxias. Lógico que isso aí, Paulo Lima, foi assunto nas redes sociais, muito torcedor chateado, só que para isso nós acionamos o nosso comentarista de arbitragem, o Carlos Eugênio Simon, para falar, foi pênalti, não foi? O árbitro fez bem em marcar a penalidade? Com você, Simon, chega mais. Muita polêmica no Rio Grande do Sul. Esse pênalti foi dado aos 47 minutos do segundo tempo. O Diego Real, o árbitro, apontou ali e equivocadamente a bola dá no peito do Júnior, o lateral do Internacional. Marco Aurélio Magalhães é o quarto árbitro que está lá do lado e que teve uma visão mais privilegiada do que a do árbitro. Segundo informações que eu, através de contatos e tal, muito rapidamente, o quarto árbitro informou ao árbitro central de que a bola havia pego no peito. E aí aquela discussão da prepotência, da soberba, se é que isso de fato aconteceu, o árbitro não ter voltado atrás. O pênalti de fato não houve, muitas reclamações, o jogo era para ter sido cancelado, saía, não saía, muita chuva no interior do Rio Grande do Sul, na capital, o estado do Rio Grande do Sul está tendo muita chuva. E você, o que pensa sobre esse lance, sobre esse momento? Hashtag Bom Dia Fox segunda. Enquanto isso, a gente apresenta o que disse a Rádio Gaúcha, o vice-presidente de futebol do Internacional. Vamos ouvi-lo. Eu acho que está sendo feita uma força muito grande no campeonato para o Internacional não ser heptacampeão. O Internacional não alcançar o heptacampeonato. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha, foi um absurdo que aconteceu aqui, um descalabro, um juiz que não tinha apitado nenhum jogo ainda até março, que tinha rodado no teste físico, colocar ele no jogo importante do campeonato, o Juventude e Inter aqui na Serra, botar um juiz que, se não estava mal intencionado, ele não tem a mínima condição de apitar um jogo numa série profissional. E o que eu não consigo entender, e ninguém entende, é o bandeirinha, é o quarto árbitro, o quinto, sexto árbitro, falar para ele que não foi pênalti e ele dizer que assume a responsabilidade de dar o pênalti. Qual é a responsabilidade que ele assume? Qual é a responsabilidade que ele assume? Por que ele deu pênalti? Ele foi avisado por todos os assistentes dele que não foi pênalti. Como é que eu explico isso para os meus jogadores? Que ouviram do árbitro, o bandeirinha dizer para os jogadores que ele não tinha o apito, senão ele apitava e não dava o pênalti. E o árbitro pegar a bola e botar na marca do pênalti. É uma vergonha. É uma vergonha o que aconteceu aqui hoje, uma vergonha o que vem acontecendo no campeonato. E eu, infelizmente, coloco esse campeonato sob suspeição. O Inter está sendo feito tudo possível para o Internacional não ser heptacampeão. Tá aí, nós ouvimos o Roberto Melo, ele que é vice-presidente de futebol do Internacional, extremamente revoltado com o lance marcado. Espaço aberto agora para o Júnior, lateral direito do Internacional, ele que estava nesse lance polêmico. Vamos ouvi-lo. Explicamos para ele também que o quarto árbitro falou que não foi pênalti, não pegou na minha mão, e nós só reforçamos para ele, mas ele veio com já decidido que ia dar um pênalti. Então, acho que isso aí a gente sente por isso, né? Ele está sendo prejudicado nessa parte, mas o trabalho continua. Apresentamos inúmeros elementos, a imagem, a avaliação no Simon, vice-presidente de futebol
Roberto Melo, do Internacional. O Júnior, agora é contigo, Paulo Lima. Assim, é um erro daqueles que a gente pode considerar crasso e, acima de tudo, como os jogadores falaram, como o dirigente falou e como o nosso Carlos Júnior Simão falou. Se há uma outra opinião que faz parte do jogo, né, ali o árbitro auxiliar, e que diz para o árbitro da partida, e recentemente tivemos isso já no Campeonato Paulista, o árbitro afastado, 3 meses de suspensão, e aquela arrogância, a prepotência acima de tudo e achar que a palavra definitiva é dele. Não, faz parte de uma equipe. Se tem um árbitro que está melhor colocado e faz parte do grupo de arbitragem, atenda-se àquilo que foi visto, então tira. Não precisa desse árbitro. Se está lá é para isso, é para participar do jogo. É exacerbada a declaração do dirigente gaúcho? Até certo ponto não, tem todo o direito de reclamar. Mas até colocar em suspeição a manipulação de um resultado, pensando que o Inter está sendo, vamos dizer assim, tirado de cena para não conquistar o hexacampeonato, longe. Faltam 3 rodadas, o Inter está ali fora da zona de classificação, mas tem chance sim. A partir de que passe a zona de classificação, o Inter entra nesse grupo dos 8 melhores colocados, muda tudo, é um novo campeonato, né? Agora, a reclamação procede. E essa avaliação feita de que é um árbitro que não tinha pitado nenhum clássico do campeonato, tinha sido até certo ponto reprovado na parte física, também chama atenção. Responsabilidade de quem? De quem escala. Vai para cima da comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. O árbitro, se ele errou, claro que errou, não tem a menor dúvida disso. E a reclamação procede. Agora, é inadmissível, né? Você ter um grupo de arbitragem dentro do campo, um árbitro que está muito melhor colocado, e ele estava bem colocado, porque ele está de frente para a bola. O árbitro adicional não, ele está lá atrás. Ele não pode ver que a bola bateu no peito com tanta clareza, mas percebe-se que falou para o árbitro, olha, não foi, não foi. É uma polêmica daquelas que deixam a gente cada vez mais horrorizados com o nível fraco da arbitragem. Não é só no nosso país não, gente. Tem árbitro apitando mal em muitos cantos do planeta da bola por aí. Vamos colocar então na tela a classificação do Campeonato Gaúcho. Esse jogo foi válido pela 7ª rodada do campeonato. Novo Hamburgo está na frente ali com 18 pontos. Veranópolis na sequência com 12. Olha a distância, né? 6 pontos de diferença. Caxias, o Grêmio, que ainda não jogou na 7ª rodada, a rodada ainda está em aberto. Juventude e o Cruzeiro do Rio Grande do Sul com 10 pontos. Aí temos São Paulo com 8, Brasil de Pelotas 7. Aliás, é o aniversário, inclusive, na rodada do Grêmio, na quarta-feira esse jogo. Internacional 7, São José 7. A gente vê muito embolado, né? 2 vitórias, há muita diferença. Ipiranga e Passo Fundo, 4 pontos cada. Agora, esse detalhe importante, Lívia e Felipe, é dizer o seguinte, que a derrota, é lógico que ela deixa o Inter numa situação delicada. Mas não é esse jogo que está deixando o Inter fora da zona do rebaixamento, não. O Inter, estou dando uma olhada aqui, o Inter fez uma campanha fraquíssima. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 jogos do Internacional, apenas uma vitória. Então, não é só a arbitragem que está deixando o Inter fora da zona de classificação do Brasil de Pelotas. E deixando exatamente perto, fora do hexacampeonato. Não, a arbitragem errou, lógico que errou. Mas avalie os resultados passados do Internacional no Gauchão. Não são positivos, não, se você pensar bem, não são nada positivos. O Novo Hamburgo, que é exatamente o líder do campeonato, perdeu na rodada de ontem, né? No final de semana, mas vinha numa sequência de resultados positivos. Passa pela arbitragem a derrota do Internacional, sem dúvida nenhuma, recebe essa chancela de péssima arbitragem, mas vê o passado do Internacional no Campeonato Gaúcho. Pensa bem, o Inter não vem fazendo uma boa campanha, não merece estar lá em cima na ponta da tabela, não. O Atlético Paranaense fez um bom Grenal, só que aí... O Inter, perdão, vamos falar do Atlético Paranaense, só que aí é diferente, né? Clássico, parece que todo mundo acorda naquela vontade de fazer um jogaço, e aí, meu amigo, muda tudo. Agora sim, gente, o Atlético Paranaense, esse recebeu o Londrina. Vamos acompanhar os melhores momentos do jogo agora. Mais do que justo